Quando a solidão bate a porta, a depressão, o abandono nos fazem companhia. Os amigos nos traem, não se há mais força para prosseguir. Uma palavra pode mudar tudo. Uma palavra pode mudar tudo, pois as boas palavras fortalecem até os ossos. Momento de reflexão com o apóstolo Agenor Duque. Agradecer as pessoas que estão ligando para ajudar aqui. Um abraço ao pastor Diego, lá de BH. Ao pastor, até mandou uma oferta, rapaz. Pastor de Mogi. Pastor trabalhador, rapaz. Homem de Deus. Pastor G, Piraporinha. Pastor Patrick, da Praia Grande, derrubou o Principado lá. Tem pessoas ligando para ajudar. Você liga para cá, 0800 366-1616. Você tanto liga quanto fala no WhatsApp, mensagem de texto ou de áudio. 0800-366-1616. Marca aí 7 revelações. A primeira: você tem que se basear no que Jesus disse. Pouco importa o que o Papa, o Agenor, o Benihim, o T.D. Jakes, o maior evangelista, como é que chama? Esqueci o nome dele. Billy Graham. São homens de Deus, mas nem nada para mim. Tem que dizer, Paulo falou, eu sou seguidor de Jesus Cristo, irmão. Jesus falou em Mateus 12:40. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no vento do peixe, 3 dias só não, 3 dias e 3 noites no vento do peixe, porque se for bater só 3 dias, talvez até dá para enganar. Dá para poder fazer a conta mascarada. É. Mas ele afirmou 3 dias e 3 noites. Assim, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O problema é que, com a tese romana, sexta é a morte e domingo é a ressurreição. Então a conta não fecha. Não bate. Porque a profecia não é 3 dias pregado, é dentro, embaixo da terra. Então tem um detalhe, né? São 3 dias e 3 noites, como Jonas, que ficou ali em março, submerso no Seol. Porque se a gente pegar a sexta, porque foi 3 da tarde, dá metade, metade de um dia. Metade de um dia. Aí já quebra a contagem de 3 dias. Aí sábado o dia todo. Sábado o dia todo, ok. E domingo a ressurreição aqui, ó. Pela manhã, no primeiro horário. Não bateu nem 2 completo. Te amo. Isso dá no máximo 1 dia e meio e 2 noites. Então, no original, para você começar a entender, eu vou deixar essa câmera com o pastor do Edson e vou ficar só nessa, tá bom? O nosso calendário é solar. Por isso até eu falei domingo, baixa só um pouquinho de nada o fundo. Você que está acompanhando pela rádio, se você puder e quiser, daqui a pouco a gente vai orar, mas o programa acaba meio-dia 55. Você puder já baixar aí. A última vez, põe as redes sociais da gente aí. Facebook aí, APTD. O meu canal, Agenor Duque Oficial. Você tem interesse, é claro, né? O IAPTD Oficial. O site, Facebook aí, APTD Oficial. O app é IAPTD, né? Isso, IAPTD Oficial. Tanto para Android como para iPhone você consegue baixar. Tá? Porque você acredita que a maioria das pessoas que estão conosco vão querer entender sobre isso. Exatamente. E sexta-feira, 9, 3 e também 18 horas. Vamos lá. Então, até quando eu comentei sobre... Os sábios dizem que aqui no meio também eu vou usar. Há um mau presságio quando há um eclipse lunar. Então, acredita-se que se aquele eclipse for lunar e acontecer no Oriente, é um mau presságio para Israel. E se o eclipse for solar no Ocidente, é um mau presságio para as nações. Os sábios dizem isso tomando por texto a Torá oral. Porém, nós vimos isso de uma maneira explícita em Purim. Teve um eclipse solar e um eclipse lunar. Entrou o Oriente, estamos sofrendo com combustível caro, Israel e o Ocidente, Estados Unidos e vários países estão aí nesse, né, aglomerado e todo mundo está sofrendo com alimento, com combustível. Né? Exatamente, devido aí à guerra, né?
Agora, em Israel, o dia começa ao pôr do sol. Por exemplo, quem já foi a Israel, quando é sexta-feira, as 3 estrelas aparecem, começou o Shabat. Ao pôr do sol começa o dia. Não é como nós outros aqui no Ocidente, que da meia-noite a gente fala bom dia. Por que isso? Bereshit, Gênesis, aqui no meio. E criou, pois, o Senhor Deus, manhã e tarde. E foi esse o primeiro dia, não é assim? Só tem manhã e tarde. Não tem noite. Não tem o meu termo igual aqui a gente tem, né? Café da manhã às 9, meio dia, tarde, e a noite começa às 9 horas, não tem. É então, só de manhã e tarde. O dia começa ao pôr do sol. Então, por exemplo, quando é sábado, o dia se pôs, começou. O pôr do sol já virou, já veio o dia da semana, e domingo abre a escola, abre o banco, abre tudo. Existe diferença entre dias com 24 horas. Contagem inclusiva a qualquer parte do dia. Mas aqui está o ponto-chave. Jesus, só um pouquinho menos de fundo. Jesus não disse apenas 3 dias do Edson. Ele disse 3 dias e 3 noites. A segunda coisa que você tem que ficar atento é que o Bispo William está por aí, não? Confirma para mim, Bispo. Faz para ele aparecer. É o homem do chat GPT. Confirma para mim, só para não falar bobagem, a data correta, quando vai ser o início, salvo engano, é Shabat agora. Porque quando você, aqui no meio, você fala a palavra Shabat, eu quero que o bispo me diga exatamente quando começa a festa dos pães asmos. Porque são 3 festas, e o pastor Dués vai explicar sobre isso, coladas uma na outra, que é a festa de pães asmos, Pessa e primícias. Praticamente em 3 dias são 3 festas diferentes. E se você pega lá em Levítico, quando o Senhor diz, essas são as minhas festas, Jesus ele participa das festas dos pães asmos. Acho que vamos colocar uma coisa na tela aí. Aí, ó. Aí tá. Lê para mim, por favor. 14 de Nissan, que vai acontecer agora, é a Páscoa, a Pessa, que é a primeira festa. Em seguida, pães asmos. E a terceira, primícia. Depois, após os 50 dias da passagem, nós temos ali Pentecostes. Depois, trombeta. Aí, expiação, que é o Yom Kippur, que fazemos. Colado. Que é colado. E depois, encerra com tabernáculos. Deixa aqui na tela que eu vou explicar um pouquinho. O Espírito vai falar já. Tenta lembrar de Am Israel. O povo estava saindo e Deus mandou ter pressa. Lembra? Sim, senhor. E eles começaram a assar o pão. Não deu tempo. É o pão sem fermento. Exato. Logo após o cordeiro ser passado nas portas. Então, Jesus celebra a Páscoa. Aí, ó. Isso, a Páscoa judaica. Alguém fala assim, o apóstolo está pregando judaísmo. Não. Para você entender, quem determina a data e os evangélicos vai na rabiola, vai na carretilha, quem determina todo ano a data da nossa Páscoa é o Papa. É o Vaticano. Se ele quiser mudar no ano que vem, ele muda. É verdade. Aí as pessoas falam, o apóstolo, o pastor do Oeste, os bispos estão pregando judaísmo. Não, estou te ensinando o calendário bíblico. Achou 2026 a data? Fala, pô. Pode falar, até medo não, meu bispo. É amanhã, né? Ao pôr do sol de amanhã. Paz apóstolo, pastor Duércio, Deus abençoe a vida dos senhores. A festa dos pães asmos em 2026 começa no entardecer de dia 2 de abril, quinta-feira. Que ao entardecer começa a sexta. Sim, senhor. Shabat. Por quê? Exatamente. Repete o que você falou. Shabat, falei. Não, só fala Shabat. O Shabat. Só que aí que você se engana, não ilha. Porque quando você lê a palavra, tenta achar aquela palavra de Levítico, quando vai falar de Yom Kippur, aí vai dizer, isso vos será um sábado santo. É que nós chamamos de feriado. Todas as vezes em Israel que tem um feriado, Pessa, Shavuot, que é a festa das semanas, que é Pentecostes para nós outros, 50 dias. Toda vez, biblicamente falando,
quem já conhece a estrutura de Yom Kippur, sabe? Isso vos será um sábado santo. A palavra Shabat quer dizer descanso. Então, quando você, como bem falou William, é um feriado, então aqui no Ocidente, aqui no Brasil e nos países do Ocidente, toda vez que a gente tem um dia de descanso, a gente chama de Feriado. Em Israel, e biblicamente falando, quem conhece Yom Kippur, por exemplo, nem sempre Yom Kippur cai num sábado. Mas lá está escrito, isso vos será um sábado santo. Exato. Ocorre. Porque a palavra Shabat ela é usada para descanso. E não necessariamente o sábado da semana. E isso, então, todas as... Tanto que chama Shabbat Shabbaton. Ou Shabbat Tov. Shabbat Shabbatov. É feriado. Por quê? Vai começar festa dos pães asmos, é Shabbat. Exato. Mas não Shabbat sábado. Não Shabbat sábado. Então, bíblica, quando falar Shabbat Shabbaton, ou Shabbat, o dia Yom Tov, é um feriado. Por exemplo, vamos supor que a festa dos pães asmos caia na quinta, ou caia na terça, ou caia na quarta. Vai ser um Shabbat Tov. Um descanso. Vai lembrar que essa ideia de Shabat, descanso, vem da criação. Primeiro dia, segundo, sexto cria o homem, no sétimo descansa. Naquela época nós não temos segunda, terça, quarta, quinta. Isso é instituído depois. Isso. Então, o nome dado para os dias do calendário é dado depois. Nós temos a contagem, primeiro dia, segundo dia. Então, quem está pela rádio, vem com a gente, continua com a gente. Agora vai encerrar a programação. Mas a gente vai continuar aqui pelo YouTube, Agnaldo Duque Oficial, as redes sociais aí. Vem pra cá pra você entender. 11h55, a mãe tá de volta. Bispo, leia lá quando vai falar sobre o Yom Kippur. Vai falar? Sim, senhor. Vamos lá. Levíticos capítulo 23, verso 32. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma, e ao 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde. Então, quando ele está falando um sábado, é um Shabat, é um Yom Tov, é um dia abençoado, é um feriado. Sim, senhor. Quantas das vezes, Bispo William, Pastor Taylor, Pastor Dues, já não aconteceu, Pastor Washington, do Yom Kippur cair na segunda, cair na terça? exato. E a gente sabe que aquele dia é um feriado. Aí a pessoa, quando vai fazer a conta, ela não entende que o sábado, como bem colocou o Bispo William, já começa para você entender e eu ser claro, todas as vezes em Israel, e biblicamente falando, quando tem um feriado, se chama Shabbat, Shabbaton ou o Yom Tov, um dia bom. Porque é um dia de descanso. Começa a festa que o senhor vai citar aí, que é Levítico, já é um dia de descanso, que é a festa dos pães asmos. Exatamente. Dá para citar, meu pastor? Sim, senhor. Capítulo 23 de Levítico, a partir do verso 3. Fecha aqui, Edinho. Levítico 23, verso 3. Festas e dias santificados a Deus. Durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será dia santo, de repouso completo, dia de reunião sagrada, no qual não fareis trabalho algum, onde quer que habiteis, será Shabat, sábado dedicado ao Senhor. É impossível você entender. Vou pedir para essa câmera aqui mostrar aquele pão que está ali, em cima daquela bancada. Eu vou ficar nessa câmera e você, essa câmera aqui agora. É impossível. Você está pregando judaísmo? Não, estou te explicando o que é Páscoa. Isso é o Matzah, que o Senhor chama isso de uma festa, que ela é colada aqui no meio em mim. Presta atenção. São 3 dias praticamente, um colado no outro. Começa pães asmos, Páscoa e logo depois, 2 dias, primícias. Cristo é o pão sem fermento. Sábado, ou melhor, que já é um feriado, são 3 dias de feriado, dá para entender não? Exato, sim, senhor. Depois ele se entrega na Páscoa, às 3 da tarde, quando o Corban era sacrificado, lá no Beit Hamikdash, 3 da tarde. E depois é a primícia. E Cristo é a primícia do quê? Dos mortos, dos homens. Dos que dormem. Exato. No dia que se celebra a festa das primícias, o que acontece com ele? Ele ressuscita. Então nós temos aí, vou adiantar a mensagem. Vai. Nós temos a sexta-feira, que é Shabat, que é feriado,
que é o descanso da redenção, porque ele é o nosso descanso. Isso. Nele nós descansamos. Nós temos sábado, que é o silêncio da crucificação, que ele está sepultado. E temos aí domingo, que é a primícia, a colheita, a ressurreição de Cristo. Leia lá de novo. Olha, se você pegar isso aqui, um minuto, Bispo William, você vai ler em sequência. Volta aqui. Se você pegar isso daqui, ó, metade das dúvidas sua acaba. Sobe um pouquinho, caneta. Aí desce, desce. Isso. Em seguida, Páscoa e o quê? E os pães asmos. Tenta entender isso, por amor de Jesus Cristo. Vai lá. Esta, pois, são as solenidades de Yahvé, do Senhor. Peraí. É dos judeus? Não, senhor, de Deus. É as festas do Adventista? Não, de Deus. Dos evangélicos? Também não, de Deus. Do católico? Também não, de Deus. Do católico evangélico? Não, de Deus. Então vamos lá. Essas festas são do Senhor. Vai lá. As santas assembleias, a quais proclamareis no devido tempo. A Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 14º dia do primeiro mês do ano. Aí você tem que lembrar de Êxodo 23. Esse vos será o principal dos meses. Aí tem um monte de pastor que pega janeiro. Não, é porque aquele dia nasceu uma nação, nasceu um povo, e que será o primeiro mês do ano. Aí você tem que entender que não é Yom Kippur. É porque aquele dia nasceu uma nação chamada Israel, que é chamada de escravos. Então, dia 14 de Nissan é Páscoa, concorda? Exato. Continua. Vai lá. A Páscoa do Senhor iniciará. Aí, pega isso aqui. Ao. Entardecer do 14º dia do primeiro mês do ano. Por isso que, um detalhe aqui em mim. A Páscoa, porque eu menos entendo que eu tenho TDAH agora, todo mundo tem esse negócio agora. Quando fala eu me perco. A pressa de José de Arimateia e de Nicodemos de tirar o corpo. Pegou? Peguei, sim, senhor. Porque ia começar a Páscoa. Exato. Pegou? Depois não podiam fazer mais nada. Aê! E se ele fica, não dá para ressuscitar. Exato. Continua, vamos lá. No 15º dia daquele mês, começa a festa do Senhor. Outra festa? Vai lá. A festa... Dos pães asmos. Aí só um pouquinho. Vamos lá, vai subir. A festa dos pães asmos. Vamos lá, Edinho. Capricha. Dos pães sem fermento, pães asmos. Durante 7 dias comereis pães asmos sem fermento. No primeiro dia tereis santa reunião, não fareis nenhuma obra servil. Durante 7 dias apresentareis uma oferta queimada a Yahvé. No 7º dia, dia da Assembleia Sagrada, não empreendereis nenhum tipo de trabalho. Ou seja, outro sábado. Outro sábado. É, independente do dia. Aí, logo vai o quê? As primícias, cerimônia da colheita. É 7 dias depois de a primícia. E Jesus ressuscita nessa festa. Exato. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. William, fala. Você ia falar algo, eu atrapalhei. Vamos lá. Por isso que o profeta Ezequiel, ele vai declarar na sua palavra dizendo, Ezequiel capítulo 20, verso 12, também lhes dei os meus sábados, Isso. como um sinal entre vós, para que soubesse que eu, Senhor, fiz deles um povo santo. Então, para você compreender, senão vai... Fala comigo a última vez, Wes. E o William repete também os dois. Toda vez... Em Israel. E na Bíblia. Que está falando. Que está falando sobre. Tem um nome que está até no Novo Testamento que chama Grande Shabat, que está lá em João 19:31, salvo engano. João 19:31, que fala o Grande Shabat. Então toda vez que você vê Shabat é descanso, mas se tiver escrito Shabat Gadol ou o Yom Tov, ou Shabbat Shabbaton, como se fala hoje, é um feriado meio de semana. Se você estiver entendendo isso daqui, você já vai começar a entender. João 19:31. Acho que é isso, não estou errado. Jesus foi transpassado. E porque era o dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado, Aí. especialmente sagrado. Os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Pediram então a Pilatos que o mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirassem o seu corpo. Então era um grande sábado. Exatamente. Só que não era o sábado que a pessoa entende como sábado.
Não era um sábado semanal. Isso. Era um sábado de feriado, Shabat. Era um sábado chamado um Shabbat Gadol, ou um Yom Tov, Exato. ou um Shabbat Shabbaton. Não é sábado especificamente. Não, a conta não fecha, pô. Deus não mentiu. Não bate. Então, a conta precisa começar, o julgamento precisa começar já quinta-feira. Exatamente. Então, o julgamento começa quinta-feira, vai Só que o ceder que ele come com os... Muito bem colocado, está muito bem na fiação. É na quarta. Exatamente. A ceia que ele faz com os... A última Páscoa, a última ceia acontece na quarta-feira. Isso. Aí começa o julgamento. Bota aquela mesa lá que nós vamos colocar. Se eu reunir todo mundo aqui na quarta-feira, por exemplo, não dá. Só trabalha. Aqui está no Ocidente. Então, essa ceia de peça, aquela foto que o Bispo Hélito mandou, que o pastor Duércio colocou, explicou. Quando Jesus colocou e fez sua ceia, o ceder de peça, salvo engano, ele até diz assim, ó, eu desejei fazer essa Páscoa convosco, não tem isso? Sim, senhor, sim, senhor. Não era com ovo de coelho, não era com bacalhau, tinha um cordeiro. E eu vou pedir para o pastor Duércio fazer a gentileza. A pessoa escreveu aqui no comentário. Eu preciso de libertação. Você não tem noção da força de libertação que tem essa época. Deus pode libertar a pessoa qualquer dia, mas na época de peça a força é muito maior. O nível de santidade. Porque ele libertou Israel das mãos de Faraó e nos libertou do diabo. Deixa esse texto marcado e do pecado das trevas e nos levou de volta para Deus. João, dá para você ler para mim, William? Na King James, como é que tá João 19:31? Essa aqui não é King James, não, né? King James, King James. Ah, ok. Então lê na NVI, William. João 19:31. Você ia falar algo? Eu atrapalhei. Desejei. A última Páscoa. Olha só, coloca aquela foto que você colocou, né, uma pintura sacra, Jesus sentado com os discípulos. Ele estava ceando, mas não é como a gente faz, só o pão. Ele disse, eu desejei isso. 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 O pastor Duércio vai ler para vocês aqui, lê lá. Lucas capítulo 22, verso 14, a última Páscoa. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reuniram à mesa. Então, ele lhes revelou, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Era a Páscoa decisiva. Exatamente. E como bem colocou o pastor Diego, a festa da libertação. E essa imagem eu gosto muito, eu narro ela, apóstolo. Você vai ver que ali tem a mesa, né? A gente vê que esse rapaz está com a mão no queixo ali, é o Judas, e atrás tem uma sombra preta, que é o diabo esperando justamente a hora que vai se apoderar dele. Verdade. Então, quando isso acontece, é necessário para se cumprir a profecia. Então não pode ser depois. Uau! Tem que ser agora. Uau! Então acontece agora, ele é traído e só depois da traição começa o julgamento. Então, se não há esta última ceia, esta última Páscoa, esta última mesa, a profecia dos dias da crucificação não tem como acontecer. Então, nesses dias, todo traidor se revela, todo traidor será revelado nesses dias. Isso aqui é uma revelação profunda. Deus vai preparar uma mesa para o traidor se revelar. O que você achou que era sofrimento na sua vida vai ter uma reviravolta, porque Deus vai revelar quem está traindo, quem está mal de você. E aquilo que parece ser a sua derrota será por exaltação sobre a sua vida. Então, em Páscoa, o que acontece é o mundo espiritual se alinhando à vontade de Deus. E o propósito é tão forte que, assim como eu falei domingo, como Israel foi liberto, Israel permaneceu 430 anos na terra de Misraim, na terra do Egito. Claro que nem todo o tempo foram escravos. Chegaram com Yaakov, 70 famílias. Depois da morte de Yosef, começou o período. Exatamente, mais preciso, o tempo de escravidão foram 230 anos. Todo o tempo em que o povo permaneceu, 430. A gente nasceu e morreu. Quando eles saíram, Deus pediu para que toda a família pegasse um cordeiro e passasse o sangue aonde? Nos umbrais das portas. Fazendo menção ao madeiro da cruz. E Cristo é a porta. Ele é o caminho. Aleluia. E uma coisa que o Duércio falou, Deus
abateu o safado, o maldito faraó. Deus feriu aquela terra. A terra é impossível, só o leigo, até mesmo o ateu, ele consegue perceber que a terra está sendo sacudida. Exato. O mundo está sendo sacudido. Eu acredito que depois dessa Páscoa, Aleluia. a terra não será mais normal. Há um divisor de águas. Não haverá. Com o crescimento da IA, no meio de uma guerra, e há um tratado, eu preguei esses dias, acho que eu estava nos Estados Unidos que eu preguei isso, há um tratado, talvez eu ache aqui agora, e o Marco Rubio, que é o chefe de governo da Casa Branca, esqueci exatamente o cargo, mas o braço direito do Trump, há muitos cogitam que ele seja o substituto do Trump, que o Trump vai poder se reeleger, deu um pronunciamento. Inclusive, quem acompanha o jornalismo viu que a igreja do Santo Sepulcro não pôde ser aberta para que se celebrasse o Domingo de Ramos. Há um tratado dentro que os sábios estudam, que se começar uma guerra com Amaleque e ela começar em Purim e acabar em Pessa, Machia vem. Aleluia. Só que nós sabemos que Jesus já veio. Não é uma manifestação do Machia, É do falso. é do anticristo. Nós não aguardamos a sua vinda, aguardamos a sua volta. Então, e vamos ser honestos, o mundo está sendo sacudido. Exato. Continuando, eu entendo, meu pastor do Edson. Quer falar algo? Achou, William? Então, para a conta fechar, na quarta-feira, ele ceia isso que você falou. Exatamente. Na quarta-feira é a primeira ceia, acontece a traição, ele é entregue, vai para o julgamento na quinta-feira, crucificado. Então, olha só, a crucificação acontece já na quinta-feira. Tanto que eu coloquei aqui, ó. Eu fiz um banner para a gente poder desenhar o primeiro. E esse dia é um Pessa. Naquele dia caiu numa Páscoa. Mas é chamado de sábado festivo. Exato. Se tiver o banner do pastor do Edson, pode colocar. Vê se dá pra gente explicar um pouco melhor pra pessoa entender que tá no YouTube. Aí, Eita. quinta-feira é a primeira noite. Acontece o primeiro julgamento. Ao amanhecer, julgamento Então, com Pilatos. só um minutinho pra você entender, Pedro Bó. Pera aí. Olha pra mim. O que ele ceia, ele se antecipa pra comer. Eu tô errado? Não, verdade. Ele, sabendo que não estaria entre eles, assim como nós, quando vou falar uma maneira pro leigo entender. Às vezes, a gente faz aniversário na quarta, na quinta, vamos celebrar no sábado. Ele sabia que já não estaria mais entre eles no dia da crucificação. No dia mesmo da mesa da Páscoa. Então, por isso ele faz... Na quarta-feira, ele se antecipa. Isso. Por isso que ele fala, desejei muito cear convosco essa última ceia. Uau, do Edson, pegou. Então, quando ele fala isso, a expressão no grego, ele está se adiantando. Então, ele revela o que tem que revelar. Revela. E o texto diz, a narrativa do texto, antes do meu sofrimento. Uau, que seria na seria já na Páscoa. Que seria na Páscoa. Então, ele deixa claro, é antes do meu sofrimento. Quando isso naquele dia, ele come com os discípulos o pão. Exatamente. O matzah. Exatamente. Que ele molha lá, não é o pão de hambúrguer, nem o pão puma. Ele molha o pão que se come na Páscoa. É justamente fazendo alusão à saída apressada do Egito. Esse pão não tem fermento. Por quê? O que é fermento na Bíblia? Pecado. Sabe o que é, William? Pecado. Um pouco de fermento leva toda a massa. A pessoa fala, na plenitude eles dão o pão assim. Não é. É que fermento na Bíblia, gente, representa o quê? Pecado. E hoje em dia as pessoas nos Estados Unidos falam assim, a igreja brasileira está crescendo muito. Não, a igreja está inflada, está inchada. É tipo um pão sovado, sem estrutura, Exato. Cheio de balada. A gente viu ontem lá, o outro fazendo uma balada na praia, parecendo um monte de rapariga, um monte de gente safada, sem vergonha, com balada, com cachaça. Em nome de Jesus, está podendo tudo. Então, o matzah é porque o povo estava lá e Deus falou, é agora. Agora, vamos embora, saia. Então não deu tempo de fermentar. Tem que ser às pressas. E durante 7 dias o povo come para fazer o quê?
a gente já foi escravo. Exato, e não é mais. Agora vamos pro banner que o pastor do Oeste fez com muita sabedoria. Vamos lá para você. Tira uma foto, printa. A pessoa escreveu ali, ó, que palavra poderosa. O apóstolo Diego, lá de Minas Gerais. Vai ser um bispo logo, logo. Continua aí, vamos lá. Quinta-feira. Então, repete a última vez para não ficar duro. William, você repete. Quarta, eles ceiaram. Eles ceiaram. Você também. Quarta, eles ceiaram. Eu também. Quarta-feira eles ceiaram. Aí quinta. Na quinta-feira, ele já foi entregue, começa o julgamento. Então, de 3 às 6 é o julgamento religioso, na madrugada. Por Pilatos. Exato. Aí O Sinedrim. Exato. Aí já vai a primeira noite Isso. e o primeiro dia. Quando chega na sexta-feira, que é Shabat, Isso. que é de feriado, Muito bem colocado o senhor colocar, porque existem dois julgamentos. O religioso e com Pilatos. e por Pilatos. Porque o Sinédrio vai julgá-lo. E pediram a morte. Exato. Só que- Pilatos tenta interceder. Pilatos até tem... Agora vai fazer todo sentido. Por favor. Pra quem não entendeu. E qual é a intercessão de Pilatos? Em questão da Páscoa, Qual era que é na a sexta-feira. A festa da libertação. Tação. Então ele disse, olha, vamos ter a Páscoa. E na tradição de vocês, a gente celebra a soltura de um preso. Agora tá desenhado. Só o jumento para entender agora. Né? Então, a gente celebra. E o povo decidiu soltar quem, William? Que bozo o quê? Barrabás. Ah, bom. Aí ele falou Barrabás. Então, era cultura. Agora veja, alguém às vezes quer culpar os judeus. Alguns querem culpar os romanos. Deixa eu ler. Mas Jesus disse, a minha vida ninguém tira. Eu a dou. Eu a dou. Ele se entregou. Essa não tem como. Então, existem dois julgamentos. E qual foi o argumento usado pelos religiosos para crucificar Jesus? Nós não temos outro rei, a não ser César. E como o senhor bem colocou, isso eu vou pedir para o bispo William ler, que eu acho muito lindo. Porque, se o senhor está com a palavra na mão, fica com ela aí para não perder o foco. É essa hora que o manto vem. É assim que vem o conselho. Deus visita quem Ele quer. Porque naquela noite a mulher de Pilatos foi perturbada. Exato. E o dom de sonho é um dom. É um dos 12. É um dos dons. E a mulher vai falar para ele, o William vai ler, meu amor, não faça nada a esse homem. Ele é justo. Essa noite eu fui perturbado em sonho por causa dele. Eu tive um sonho com ele. Tanto é que na hora do julgamento ele fala o seguinte, olha, então por ocasião da Páscoa, Eita. vocês devem escolher quem vai ser liberto. Ele apresenta o pior cidadão. O pior. Que é pra não ter dúvida. Tipo assim, eu vou botar o pior pra que vocês... pra não ter erro. Eu vou botar o Chico Picadinho. É o Jack Estrupador. Vou botar o Jack Estripador. Então assim, não tem erro. Na cabeça dele, é lógico que eles vão escolher Jesus. Então não se iluda. Calá, subi! Andaravas. Tá calá, subi de cá. Aleluia! Não se iluda com Osana. Não se iluda com o povo que te aplaude hoje. Quem vive de like e aplauso, porque o mesmo povo que uma semana atrás disse Oxaná Rabá, Oxaná Rabá, Oxaná, Oxaná, bendito és tu que vem em nome do Senhor, uma semana depois, Crucifica Jesus e solta Barrabás. fala William. Mateus capítulo 27, verso 19 ao 25. Estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este justo, Ela chama de justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Às vezes Deus consegue visitar alguém que não tem nível de religião, mas tem coração. E ela tá validando a profecia, porque o cordeiro tinha que ser imaculado. Então Deus tá validando que esse cordeiro é digno. Uau! Porque não podia ter mancha. Uau! Aleluia! Não podia ter perna quebrada. Não podia ter perna quebrada, mancha, tinha que ser imaculado. Cego. Esse é o cordeiro de Deus, Uau, continua. que tira o pecado do Amor mundo. de Deus. No entanto, o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandasse executar Jesus. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Aí sim é festa de libertação. Porque na Páscoa se celebrava só. Exatamente. Então na sexta-feira ali é um shabat de feriado.
Isso, continua, William. E perguntou, que farei então com Jesus? E responderam, Barrabás. Certo. Pilatos e perguntou, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, crucificai-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Então, porém, gritavam ainda mais, crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, que um novo tumulto se iniciava, então mandou trazer águas, lavou as suas mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Aí você tem que... Eu sou descendente de judeu. Minha bisa morreu no Holocausto. O nome dela tá no Museu do Holocausto. E eles disseram que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Hitler, 6 é o número do homem. E Hitler matou 6 milhões. Não desejamos isso, mas ele é justo. Exato. Continua a falar do seu... O banner. Vamos lá. Então, na quinta-feira começa o julgamento. Então, né? o Seder foi na quarta. Exatamente. Então, tem 2 julgamentos. O religioso... E o de Pilatos. Isso. Aí eu já tenho o primeiro dia e a primeira noite. Aí começa agora o julgamento, que é na sexta-feira, que é o primeiro dia. E aí, vale lembrar que eu tô antes das 18 horas ainda. Isso. Então, eu não tô na sexta-feira propriamente dita, eu tô na quinta ainda. Isso. Então, é por isso que o corpo ali acontece, tem que ser às pressas, porque isso tudo acontece 9, crucificação. As trevas na terça-feira, meio-dia, e a morte de Jesus às 3. No calendário bíblico, isso acontece quinta-feira, antes das 18. Quinta-feira. Antes das 18. Então, Isso. eu tenho ali o primeiro dia. Depois das 18, na sexta-feira, ele já está sepultado. Exatamente. Então, eu já estou contando. Então, vem sexta-feira às 18. Isso. Aí vem... Já está sepultado. Já está sepultado. Aí é por isso que em Marcos capítulo 19, verso 1, as Marias vão pegar as especiarias. Isso. Que é para ungir o corpo No dele. sábado. No sábado. Isso. Que já está sepultado da sexta. Isso. Então, sábado elas correm... Então, vem, corta pra gente aqui, que a colocação do horário não tá muito bem. Mas na sexta, ele já tá sepultado. Na sexta está sepultado. Até deixei aqui, ó. Vem aqui no meu tablet. Pode cortar aqui. Na sexta, depois a gente vai corrigir que vamos pregar isso aí, por causa do horário. Mas na sexta, eles celebram. Então aqui, ó. Sexta à noite, a quinta, era peça. Foi bem à noite. Exato. Na quarta, eles comeram. Sim, senhor. Na quinta. Na sexta. No sábado, terceiro dia. Domingo de manhã, o que acontece? É a ressurreição. Então, domingo não entra na contagem dos 3 dias. Aê, do Hélice. Domingo já tá. Aê, a meu ressurreição. pastor. Esse vai ser um bispo mesmo, um conhecido da palavra. Não entra. Não entra. Domingo já é. Domingo já é a ressurreição. Agora, o William, não, bispo do Hélice, se você não entendeu, tem que desenhar. Para provar o que o pastor do Hélice falou, Lucas 24, 1. Veja, no sábado elas prepararam. O que eu estou tentando fazer para você, te explicar, é porque pode acontecer que um ateu, um espírita, um kardecista, um muçulmano, fala, vem cá, o teu Jesus não morreu. A tua Bíblia é sagrada? É. Na conta não fecha, pô. Sexta, ao pôr do sol. Sábado, domingo de manhã, dá um dia e meio. Agora veja para você entender Lucas 24, 1. Vai lá. Vamos lá, produção. Lucas 24, verso 1. Jesus Cristo ressuscitou. No primeiro dia da semana, logo... Aí você tem que entender. Um segundo, desculpa. Leia e explica, pode ler. Logo ao raiar da aurora, as mulheres se levantaram, sobe um pouquinho, foram ao sepulcro com as especiarias aromáticas que haviam preparado. Agora você tem que entender uma coisa. Volta lá. Que hora, William? Pensa para não falar jabá. Nem ame. Que hora começa o nosso dia aqui? Meia-noite. Ok.
para o judeu... Aqui fala madrugada ainda. Fala Sim, senhor. fala aí então. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada. Por quê? Porque para o judeu, o sol se pôs, o dia começa. Exatamente. Elas passaram o sábado preparando. Aí é só subir aqui. Se você quiser dúvida, você consegue ler aqui um versículo acima? Não, ó? você não pode ficar com mais dúvida depois dessa mensagem. Você não pode. Eu não aceito. Eu fiquei aqui até às 5 da... Não, pode. O que você falou aqui, ó. Era o dia da preparação e estavam para começar o sábado. Eita, cara. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia. Lembrando uma coisa, esse sábado aí é sábado mesmo. Exato, sábado semanal. Não é o Shabbatov, não é o Shabbat Gadol, que é um feriado. Acompanharam José e contemplaram o túmulo. Viram o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Aí é o sepultamento. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. Lembrando que o sábado para o judeu começa na sexta-feira ao pôr do sol. Isso, 18 horas. Foram para casa. E aí agora, ó, e no sábado descansaram, em obediência ao mandamento. Em seguida foram para casa antes. Então esse do mandamento é o Shabat que tem que obedecer. Semanal. Isso. Mas antes já prepararam o quê? As especiarias e os perfumes. Aí começa o pôr do sol, começa o dia, 24, vamos lá. No primeiro dia da semana, que começa o nosso dia, começa à meia-noite, em Israel e no calendário bíblico, que também é o calendário muçulmano, começa o pôr do sol. Vai lá. Ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo de Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e, nesse momento, os homens lhe questionaram: por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite. A que dia? No 3º dia. Acabou. Então, ele cumpriu... Quer falar, William? Ele cumpriu, até deixei aqui, ó. Aí sim se cumpre. Vou pedir para mostrar isso aqui e vou orar por você, né? E tenho 2 revelações proféticas para te entregar. Então, 3 dias... Então, cumpriu Jonas 1,17. Peraí. Cumpriu exatamente Jonas 1. Verso 17. 3 dias. E 3 noites. Jesus usa Jonas como modelo. Logo, a tipologia precisa ser o quê? Exata. Conclusão profética. A tradução da sexta-feira vem da igreja romana. Mas a cronologia judaica aponta outra realidade. Jesus morreu antes do sábado festivo, que era a festa da peça que ele comeu, que eu já expliquei 300 vezes, 301. Toda vez que é um feriado, como a festa dos pães asmos, é um feriado. É um sábado, feriado, Shabat. Como o bispo Williams leu, quando chega Yom Kippur, esse dia será um Shabat, é de um feriado. Não necessariamente sexta. Ele não cabe na tradição. Aleluia. Ele cumpre a profecia com precisão. Agora, um detalhe muito violento, eu quero que os senhores finalizem comigo. Estou acabando já. É isso. Às 3 da tarde, o cordeiro, pelo amor de Deus, era levado e o sacerdote sacrificava o cordeiro e se aspergia o sangue sobre as pessoas, não é isso? Com a planta chamada ísopo. E a pessoa tinha que estar vestido de linho. E aí nessa entrada entra um homem chamado Simão, o sirineu. Ele é da descendência da rainha de Sabá. Ele vem para celebrar a festa. Era o mandamento. Ele vem da África. No mínimo 3 vezes por ano o homem tinha que se apresentar diante de Deus. Ele passava todo aquele período. Só fica esperto numa coisa. Toda vez, e a Bíblia vai falar, William, e constrangeram, em algumas traduções vão dizer, e obrigaram um certo
Simão é o seu nome. Cirineu é a cidade, Cirene, África. A carregar a cruz de Jesus. Peguei. Todas as vezes que você quer se esquivar, Meu Deus. Deus vai usar o ímpio para te oprimir. Porque tem muita gente, pastor, obreiro, bispo, membro, que Deus quer contar com ela. Só que ela está se esquivando. Ela está, eu não quero. Então nem é à toa que o ímpio está te cutucando. Agora, por que Simão tem que ajudar a carregar a cruz? Porque o fardo era pesado. E para quebrar uma maldição. Por quê? O primeiro habitante do continente africano é Caim, que leva a maldição. Desculpa, perdão, Cã. Tem até uma foto aí que eu mostro, que ele comete, porque o povo tem mania de falar assim, a África é um continente amaldiçoado. Pode ter até começado. Mas se Cã, quando ele comete o pecado de abusar do pai, e o pai manda Sem, e os judeus são chamados de semitas, e quem odeia judeu é chamado de antissemita, Jafé vai para a Europa. O primeiro habitante do continente africano vai debaixo de maldição. Mas Simão Cirineu, vem comigo aqui, produção, um segundo. Ele começa a ajudar Jesus. Oh, glória. Aleluia. E a cruz estava ensanguentada com o sangue de Jesus. E aquelas cruz começam a moer aqui, ó. Oh, rebacantalamas. Recalai, xerebalai. E vai se misturando. E Simão volta para casa. E ele tinha 2 filhos, Alexandre e Rufus. E quando ele chega em casa, a mulher pergunta, e aí como é que foi? Se eu te contar, você não acredita. Uma tragédia. Tava chegando próximo do tempo para receber a gota do cordeiro. Ah, você estava todo cheio de religiosidade. Tava vestido já pronto. Com a roupa de linho. Com a roupa de linho já. Eu queria só uma gota quando o sacerdote Jogasse jogasse o corban. o sangue, corban. Tava pronto para pegar. Aí no meio do caminho aconteceu um negócio lá, rapaz. Estavam maltratando um homem lá e me obrigaram a carregar a cruz daquele malfeitor. Obrigaram você, pai? Obrigaram a carregar a cruz. Você queria se esquivar, né, pai? Eu não queria. Eu queria chegar no tempo para pegar a gota do sangue. Eu vim todo ensanguentado aqui para casa porque eu fui obrigado a carregar a cruz. É um tal de Jesus. É se dizia Machia, Messias. Naquela hora, quando ele conta a história, Aleluia. o seu filho, quando ele regressa para casa, pega Isaías. Aleluia. Que palavra, hein, irmão? Pai, ele foi transpassado. Transpassaram ele. Foi mesmo? Aonde ele passava, tinha sangue para tudo quanto é lado. E as pessoas eram curadas, pai? Tinha um povo que estava cego, começava a enxergar. O paralítico começou a andar. Teve um que estava leproso, foi curado. Eu não entendi muito bem, eu só sei que quem passava naquele caminho era curado. Pai! Oi! Ele era o Cordeiro de Deus! Ela é baçuca! Aleluia! Ele olha e fala, pai, as suas vestes, se a gente levar de uma maneira simbólica ou literária, o primeiro homem a ter sido lavado pelo sangue de Jesus foi ele. Foi Simão Cirineu. E olha como a África se tornou um berço de evangelização. Ele leva, Né? e veja que quando Paulo está fazendo sua última carta, e ele chama, o grupo de bispo que ele lê, ele chama a mãe, a esposa de Simão Cirineu, de sua mãe. E ele, na sua última carta, antes da sua morte, ele sauda Rufus. Que permaneceu fiel, né? Foi quem... Foi o que descobriu. Foi o que descobriu. O que permaneceu fiel, ele vai saudar Rufus com saudação, eleito segundo a palavra de Deus. Quando o Simão volta para casa, imagina a frustração, mas quando ele chega em casa, ele Talvez percebe. é a sua. Talvez você está frustrado e sem você saber. Deus está te marcando. Aleluia. Trazendo no corpo a marca de Cristo. Às vezes as pessoas falam assim, você não tem vergonha de pedir ajuda para manter uma rádio, a televisão? Eu não tenho.
Se Jesus, que é Jesus, no momento mais difícil de sua vida, ele careceu da ajuda de um humano. E hoje, a cruz é a pregação do Evangelho. Se Jesus, que é Jesus, sentiu... Eu senti, Edson, que na hora que eu falei, se você for descer uma revelação, quiser falar sobre isso, fala. Você peguei. Porque de fato e verdade, Simão Sirineu entrou para a história. E tem muita gente que diz assim, ó, só vou fazer se eu sentir. Eita. Né? Se eu não senti Deus, não ardeu meu coração para ofertar, não ardeu meu coração para ajudar, eu não tô sentindo nada. Simão também não sentiu, mas ele foi obrigado a carregar a cruz. Por quê, pastor? Para cumprir o propósito. Se Jesus é interrompido naquele momento e não consegue cumprir o propósito, você não estaria me ouvindo agora. Você não estaria recebendo a oração que fazemos agora. Você não teria um culto dentro da sua casa agora. Você não teria uma Bíblia nas suas mãos agora. Porque alguém foi obrigado a carregar a cruz. Essa palavra chegou até você. Tem pessoas agora que precisam que você se mova. Não estou sentindo nada. Não é por sentir. É pelo e toda propósito. vez que Deus chamar e você se esquivar, fica tranquilo. Deus vai usar o ímpio para te oprimir. Estou sofrendo na mão do meu patrão. Estou sofrendo na mão do meu sócio. Estou sofrendo na mão do meu pai. Estou sofrendo na mão do ímpio. É porque Deus quer contar com você e você está... Não, eu não conto comigo. E tem uma coisa que Simão Sirineu queria, era manter o perfil de religioso. E não se misturar. Ele não veio de longe à toa, né? Mas quando o Rufus olha aquela roupa e o pai narra tudo, como você falou com muita excelência, o pai narrou tudo, ele falou: pai, ele é o Messias. Cordeiro de Deus. Você queria uma gotinha do sangue do animal? Você foi encharcado pelo sangue de Jesus. E aí, para encerrar, lê, William, para encerrar, é forte ou não é? É Bíblia, irmão. Romanos Eu queria ter capítulo... um chamado do... Eu tenho uma cara meio de palhaço, meio feia. Eu acho que se eu tivesse o chamado do Claudio Live para contar piada, ia ser bom, que minha cara combina. Mas não tem chamado. Só sei contar a Bíblia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Romanos capítulo 16, verso 13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. E como o pastor Duarte estava falando Então, agora... ele chama a mãe de Simão, ou melhor, a esposa de Simão Sirineu, Sim, senhor. que é a mãe do Rufus, Sim, senhor. que é minha mãe. É minha mãe. Mas não é biológica, é mãe... Sim, senhor. De consideração. Temos demoninho que não concorda com mãe espiritual. Sim, senhor. E tem uns capetas. Não concorda com maternidade espiritual. Paternidade espiritual. Então isso aí deve ser a besta feia do Satanás, você pode ser. O senhor sabe algo que é tão poderoso, que é o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Milhares de pessoas saem do Brasil, do mundo afora, só para passar pela via dolorosa, como meu pastor Duarte falava. Enfermos eram curados, os cegos voltavam a enxergar, o mundo surdo. Então essa história é para a vida eterna. Quem crê, a Bíblia diz, quem crê e acreditar será salvo. Então isso não é para quem quer, é para quem crê. Ele vai dizer: e quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram. Se o evangelho ele não te constranger, não é evangelho. Se a palavra de Deus ela não constranger o seu estado de realidade, que eu conheci. se o evangelho, a palavra do Senhor, ela não constranger a sua vida, o seu acomodismo, a sua situação, isso não é evangelho. O evangelho, assim, ó, vem cá, corta, vem. Abriu igreja lá agora em Campinas, colocaram assim na placa. Ó, o evangelho é assim, ó. Ele tá esperando só o gancho. Esse dia eu vi um pastor lá em Santa Amaro, ele tava dançando, parecia um veado, aquele veado animal, sabe, veado? Sim, senhor. É Bambi que fala. Dançando o evangelho da balada, do pisca-pisca, da balada gospel. É o evangelho que o povo gosta. Abriu uma igreja em Campinas esses dias e colocaram uma placa bem grande, apóstolo. O evangelho liberal. Eu estava com a minha esposa saindo, aí eu falei assim: como é que a pessoa não tem vergonha na cara? Igreja evangélica, o evangelho liberal. Pode ter certeza, daqui uns dias tá entupida. Tá entupida. Não gosta. É isso mesmo. Você sabe quando eu comecei a obra lá em Campinas, o pastor que veio passar a igreja para nós outros, ele tinha um ringue em cima do altar. E quinta-feira ele botava 2 caras para bater-se. E aí o povo jogava os pedidos em cima do altar. E um vestia de capeta, um vestia de anjo. Olha, mas imaginar, meu Deus do céu. Você sabe dessa história, mentira ou verdade? Não, verdade. Depois mudamos para pizzaria. Quem é de Campinas sabe disso. Sim, senhor, verdade. Você tem uma criatividade. Não, é um demônio, é Satanás, pô. É um demônio. Mas é isso que o povo gosta. Então, olha só.
Para encerrar. E aí, uma vez por ano, vou precisar da sua ajuda, Washington, para encerrar. E cuidado com as imagens, que eu não quero perder o canal. É aí onde milhares e milhares de pessoas, a tradição diz, e tantas pessoas colocarem a mão, né? Aí foi o local onde Jesus se apoiou. Aí, salvo engano, é a 5ª estação, Maurício. Dá uma subidinha na câmera, a 5ª ou é a 6ª estação. Agora, uma coisa importante, olha só. Tem uma música dos antigos, vou lembrar. O véu... Prepara da linha. Eu vou cantar com a minha voz, que você vai na da linha. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. É que quando ele disse, agora eu vou pegar pesado, posso? Aí a 5ª estação. A Bíblia diz, aguenta mais um, William? Vem comigo você. O salmista vai narrar isso. E um detalhe, William, lê para mim, por favor, na King James, aquilo que Davi da Meller profetizou. Porque, por exemplo, o William já foi, o Dué já foi a Israel. Ainda não. Ah, não foi? Você foi pro Egito, né? Pro Egito. Nós vamos juntos, deixa abrir. É lógico. Deixa abrir o país, a gente vai. Todos vamos. Eu quero levar 12 homens de Deus comigo. Quando você vai a uma sinagoga, tem um homem que puxa a oração, que chamam de reza. Chama Hazam. Quando ele fala, chamai Israel, o povo já sabe. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod Bavtol Olam Vaed. Ok. E nós não sabemos. O William vai ler na King James. Eu quero que você bota que aquele dia era dia e se fez noite. E terremoto aconteceu. Até estremeceu. Até estremeceu. Prepara aí. Sepulcro se abriu. É isso. Sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte ao deixar, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltar, pra sempre adorar, pra sempre. Vem, ressuscitou. Sabe o que é forte? Sabe o que é forte? Vem comigo. Muitas pessoas... Fala a verdade. Eu sou um nerda. Eu sou um Pedro Bó. Sabe o que mais me deixa louco? É que tem gente que te vende porcaria de curso e que não te ensina porcaria nenhuma. Fala a verdade, seja humilde. Eu não podia vender isso aqui pra você. Eu não podia botar um curso lá na Hotmart e te vender. Eu duvido que você não está santificado aqui. E eu tenho um conteúdo para te dar. Mas o que de graça recebi, de graça. E o problema para mim não são eles. É você que não tem discernimento de espírito. Fala, isso aí não é alimento. Você sabe que antigamente eu tinha um problema e eu mudei. Nesses tempos que eu aprendi muito na América. Eu via pessoas em igrejas e eu falava, coitada, estão sendo enganadas. Mas a Bíblia diz, e você vai ler para mim, que no final dos tempos, eles iam procurar, como William falou, doutores para si. Iam procurar mestres para pregar o que eles gostam. A palavra de Deus, como bem colocou o bispo Williams, ia ser ruim, tipo uma larva, tipo um comichão. Então essas pessoas que vão para essas igrejas, se está falando mal de igreja, não dei nome de nenhum. Se a carapuça serviu, é aí mesmo. Não dei nome nenhum, mas se a carapuça serviu, é que é para atrair o jovem. Quando eu ia para a igreja com a minha mãe, um beijo para ela, tinha escolinha, minha mãe pegava, você vai ficar aqui.
Eu cresci ouvindo a palavra. Não tinha essa papagaiada. E as pessoas eram crentes. Não tinha pisca-pisca, não tinha a fumar. Quem já veio nas vigílias aqui do Brás do 899, lembra e sabe, as paredes suadas. Não tinha desodorante que fizesse vencer. Não tinha entupida, como essa que fizemos agora há pouco. A gente perdia a dentadura, o chinelo, a sandália. O cabo saía suado. Hoje em dia, a fumaça é das máquinas de fumaça. O teto é preto. Você sabe que isso já foi uma tese que eu não vou falar aqui para não ofender ninguém. Só vou falar 3 palavras da Igreja Católica que outrora queria copiar o ocultismo. Segunda fala. Na época do Beit Hamikdash. Deixa a palavra. Fala. É engraçado que essas igrejas da parede preta e tudo apagado já induz a pessoa a não levar a Bíblia. Eu já não enxergo muito bem mesmo. Então, como é que ela vai ler? Se eu vou para uma igreja que é tudo apagado, eu já sei que eu não vou ler a Bíblia, porque não tem como eu ler. Agora, na hora da oferta, acende a luz todinha. Acende tudo. Eu não estou falando mal. Eu só estou falando para você que na época do Beit Hamikdash, o templo sagrado em Jerusalém, tinha light? Tinha eletricidade? Não, senhor. E Deus disse, a chama tem que arder no altar. Eu não quero treva na minha casa. A chama, não, o fogo não pode se apagar. Está aí o milagre de Hanukkah. Então, o que eu vejo hoje é que as pessoas não entendem que o véu rasgou. E que hoje, naquela época, a pessoa tinha que procurar o sacerdote. E a pessoa levava a ovelha, levava o cordeiro, era sacrificado. Mas a pessoa voltava a pecar. Mas quando Cristo se entregou, e o Maurício vai me ajudar, porque no português soa muito leve, no latim, no grego e no hebraico, tetelestai tem muita força. Tem. Porque um dos atributos dados ao Ra-Satã é Acusador. Então, tetelestai, quer dizer, que está em João 19:30, tem 4 milagres, ó, vamos gritar sexta-feira, está liberado. Nós éramos presos nas garras do diabo. Ele tentou com vários, tzadikim, shofetim, juízes, profetas, tudo que foi esperado está pronto, o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo, e o quarto está pago. Naquela hora que ele disse, está consumado, a Bíblia vai dizer, vem comigo na revelação, antes de falar o tetelestai, ele vai citar uma coisa que a maioria dos pastores não prega, ou prega errado, não que eu sou melhor que ninguém. O Salmo 22, Davi já tinha falado que a maioria de vocês prega errado. Até Jesus falou, o pai me deixou, até o pai deixou Jesus. Não, Pedro Bó. Jesus estava citando o Salmo 22. Jesus só estava citando o Salmo 22, leia. Salmos 22, verso 1. Meu Deus, porque... Não, é que tenta ver na tua Bíblia. Aqui está na King James. Eu sei, mas é porque tem o título. No título está escrito, o sofrimento do Messias. Então, esse salmo, é que aí no celular não vai ter, né? Mas aí tu vai ler, tá bom? É só para ele mostrar que esse salmo foi escrito 500 anos antes por Davi. Que isso iria acontecer. A tua tá? A minha tá o Salmo da Cruz, mas a do senhor tá melhor. Pior ainda. Que aí já é para rasgar logo. Então, esse salmo que o bispo vai ler, Jesus está citando na sua hora crucial. No Salmo 22, que está dizendo o sofrimento do Messias. Quer falar, William? Aqui está o Salmo da Cruz, a força da manhã. Olha aí, olha o meu como é que tá. Olha a minha. Almeida Revista Atualizada. Olha aí, ó. O que é que acontece na cruz? Jesus está citando. Jesus está citando o sofrimento da vitória do Messias. O mestre de canto, o Salmo de Davi. Deus meu. Deus meu, por que me desamparaste? É que a igreja romana só põe esse texto.
Exato. E Jesus está citando todo o salmo. E aí a pessoa. Tá fazendo a oração, né? Ele está citando. Os salmos são cânticos, são hinários. Sim, senhor. Jesus cantou na cruz. Jesus cantou na. É forte demais, varão. Pelo amor de Deus. Jesus cantou na cruz. E para No que pior momento da sua vida, ele tava adorando. no pior dia da sua vida, ele salvou o mundo. Ele perdoou a humanidade. No pior dia da sua vida, fala assim, William. Eu não tô bem. Eu não tô bem. Vai pra igreja. Pra ir pra igreja. Jesus, no pior dia da sua vida, ele perdoou a humanidade. Ele salvou Dimas. Ele teve empatia, falou. A história de Jesus começa com a adoção e termina com a adoção. Ele foi adotado por José e por Maria. E quando ele foi morrer, ele falou, João, a partir de hoje você adota ela, é sua mãe. Aleluia. No pior dia da vida dele, ele se preocupou com o próximo. Com cruz, com coisa. E você, eu tô com enxaqueca. Eu tô com dor de... vai se converter, irmão. E aquele dia, ele cantou o salmo. E você a vida inteira, até Deus desamparou Jesus. Não, Pedro Boy, está citando o salmo que foi feito para ele, cumprindo toda a profecia. E aquele dia, ela ficou em trevas. E aí o William vai finalizar, porque o salmista vai dizer, touros de Bazã me cercam. Agora você vai ler, porque eu estou cumprindo a profecia, estou mostrando. Porque o salmista, o evangelho vai dizer que era dia e se fez noite. Por quê? Por que era dia? Todo principado, toda potestade, todos os dominadores, ele atraiu as enfermidades, ele desafiou. A Bíblia diz que ele triunfou, não é isso? Lucas capítulo 23, Mostra que eles acham verso 44. Eles acham que eu estou inventando você. Jesus se entrega na cruz. Vai lá, vamos lá, Via, para encerrar. Tô acabando já, eu sei que eu não começo com a mole assim, porque... E já era cerca do meio-dia quando as trevas cobriram toda a terra até as Peraí, 3 horas da tarde. Meio-dia? Por que ficou escuro? Achou, William? Leia. Era meio-dia. A hora a hora nona é 3 da tarde, então... Exato. Até as 3. Começou meio-dia e Isso. até as 3 ficou tudo cheio de trevas. Então, a hora sexta, que é meio-dia, ficou escuro. Por que ficou escuro? Porque é um eclipse? Não. Vai, William, leia. Salmos 22, verso 12. É o mesmo salmo. Sim, senhor. Não é o mesmo salmo? Sim, senhor. Ou eu mudei de salmo? O mesmo. Eu tô falando da cruz, fica aí. Sim. Fica aí. Muitos bois selvagens me rodeiam, como touros, os poderosos de Bazã me cercam. Agora, mostra aqui no Novo Testamento. É fiação, não é? Fechou. Agora vai. O sol perdeu seu brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Vai, continua. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Entregou. Vai até o centurião. E o centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, Olha, na sala, exclamando: verdadeiramente este homem era justo. o que a mulher de Pilatos falou. Agora, interessante. O véu do santuário, ele, se você pegasse, vou pegar as duas câmeras, um boi de carga, não é boi de abate, e amarrasse e puxasse, e o outro e puxasse, não rasgava. Era uma lona grossa. Só que quando Jesus disse, e aí a pessoa fala, porque, só mais uma, pode? Pode? Ele desafia a morte, porque o salário do pecado, É a morte. e ele desafia dizendo, ó morte, lê você, William, aonde está o teu aguilhão? O aguilhão é, aonde está a morte, a tua vitória? A morte não tinha força para tocar. A morte não tinha poder sobre ele. Então, como a morte, ele desafia a morte, e a morte não pode levá-lo, e ele venceu a morte, então ele não morre. Leia, William. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí, por que a força do pecado é a lei? É a palavra. Escute. Você tem que entender para me encerrar. A força do pecado é a lei. Se a pessoa pregar para mim sobre assassinato, eu não tenho problema com isso. Eu não cometo assassinato, adultério, roubo.
A lei é maldição para quem quebra. Então, se você não infringiu regra, você não tem por que ter medo. Exatamente. É ou não é? Só foge quem tá devendo. Acabou. Então, quando você quebra princípio, a lei não existe. Então, rouba, irmão, adultera, pega a mulher do vizinho. Dá falso testemunho, toma o nome de Deus em vão. Então, Jesus triunfou. Aí você vai finalizar comigo. Você agora. Ele triunfou sobre os principados. Por isso da escuridão, que a Bíblia chama de touros de Bazã. Ele triunfou sobre principados, potestades e os expôs. E agora, o véu do santuário, que só permitia o sacerdote, a pessoa queria falar com Deus? Queria. Ela tinha que falar com o sacerdote. E ele pedia por ela. Mas aí, Washington, quando ele disse, Tetelestai, o véu. O caminho abriu. Alô, que mais? Tudo posso navegar. O véu rasgou. O caminho abriu. Tudo posso navegar. E agora, em todo lugar, você pode chamar por ele. Aí na sua casa, aí na cama. Hoje é dia primeiro, que as pessoas chamam dia da mentira. Vai ser dia de bênção. Então, acredita, começou mais um mês. Essa semana é uma semana sagrada. Sexta-feira agora, nós vamos celebrar não a morte, mas a vitória de Cristo, que o pastor Dués vai ler aqui agora. Algumas pessoas me questionam quando ele triunfou sobre isso. 2 Colossenses, capítulo 2, verso 13 ao 15. O senhor vai ler agora. Sim, senhor. E é interessante que algumas pessoas às vezes me questionam, e tem pastores aqui, pessoas que colocaram que a cruz é maldição. De fato. A cruz é maldição se você tem na sua casa um boneco pendurado. Vale ressaltar que na cruz de Jesus não tinha aquele paninho em cima da parte íntima. Ele estava nu. Eu já vi pessoas dizer assim, não, mas eu deixo aqui só por consideração, só por respeito. Ah, é? Você imagina, Rafa Michalon, que Deus vive e guarde, um sobrinho seu, um parente seu que morreu todo eletrocutado, porque a morte de cruz era o pior tipo de morte. Alguém que morreu decapitado na forca. Aí você faz um quadro e pendura na sala. Ou morto pelo Chico Picadinha. A pessoa chega na sua sala, meu Deus do céu, ai meu pai, que diabo é isso? Não, isso aqui é só uma recordação do meu sobrinho, de um primo meu. Você quer expor Cristo à vergonha, ao vitupério? A cruz vazia representa que ele venceu a morte. A cruz com o homem pendurado representa que a cruz venceu ele. A cruz está vazia. Ele triunfou. Jesus não foi o primeiro a ser crucificado, mas foi o único que desceu para ressuscitar. Ele cumpriu as escrituras, até mesmo quando diz que essa profecia, irmãzinha, nenhum dos seus ossos seria quebrado. E Deus não permitiu que nenhum dos seus ossos fosse quebrado. Para finalizar, a gente orar aqui agora. Mostra para mim o que era aquela escuridão que aconteceu, por favor. 2 Colossenses, capítulo 2, verso 13 em diante. Vamos lá. Consegui pegar a folha toda que eu vou subir depois? Verso 13. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando-vos do vosso pecado. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Agora veja o principado, a escuridão. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na A terra cruz. estremeceu. Aleluia! E aguenta só mais uma. Estremeceu O quê? sepulcro se
aqui. Ele ressuscitou. Ei, pra sempre exaltado és, pra sempre. Agora vem cá. Vai escandalizar, isso aqui vai dar um corte para chamar a gente de herege. Como ele venceu a morte, os santos, os sepulcros se abriram. E aqueles que morreram no Senhor começaram a caminhar pela cidade santa. É muito forte isso daqui. Aleluia. É muito pesado, cara. E vale ressaltar uma coisa, e o bispo William vai falar, que Jesus não ressuscitou e ascendeu aos céus. A Bíblia vai dizer, bispo, Igreja Viva, que ele permaneceu por 40 dias. E ele foi visto por mais de 500 pessoas. Você sabe que uma... Olha para mim, por favor. Tá vendo esse óculos aqui? Olha aqui para mim. O evangelho tinha tudo para dar errado. Porque o testemunho de uma mulher, esse óculos valia mais que o testemunho de uma mulher. Verdade. Não valia de nada. É verdade. E o evangelho é propagado e as primeiras a saber são as mulheres. E elas anunciam, elas vão até anunciar, chamar os discípulos, né? São elas que anunciam e a pode ressurreição. reparar que elas não acreditam. É verdade. Porque o testemunho de mulher não é vazia. O evangelho tinha tudo para dar errado, cara. Aleluia. Mas é a palavra de Deus viva. Valeu, William? Leia pra gente encerrar. Tem gente chorando. Aleluia. Atos. Olha o que a pessoa escreveu aqui, ó. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pastor Diego vai estar em Minas Gerais, rua... Foi o pastor que estão comentando. Rua Rio Grande do Sul, 31, centro. 400 metros da rodoviária. Todos esses pastores estão aqui no chat, que você está tendo acesso. O William vai entrar aqui, o Taylor também. Então, eu vou honrar e vou fazer oração aqui agora. Vê o chat, Maurício, ou quem tiver aí. Por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo vista por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ah, então ele não subiu direto. Não, senhor. Agora, se você se escandalizou com isso... O Benihim falou uma vez, uma mulher chegou para ele, eu estava do lado dele, lá no Texas. A minha mãe morreu com câncer. Ele disse, não. Sua mãe não tem câncer. O corpo tinha. Quando ela ressuscitar, ela vai estar perfeita. E no dia que Jesus estremeceu a terra, como o osco colocou, e os sepulcros se abriram, isso aqui não é só a canção do Fernandinho, não, nem para eles. Mateus 27, verso 50. Porque ele venceu a morte. Leia isso para encerrar, vamos lá. Mateus 27, verso 50, 51, 52. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e a terra estremeceu, e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. É muito violento. E deixando os sepulcros, saquei uma cena. Logo Isso aqui após. é The Walking Dead. The Walking Dead. Logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade e foram vistos por muitos, diz o texto. É muito violento, né? Nada é maior que a cruz. Nada, e você não pode faltar. E eu vou fazer uma pergunta para orar. Vou pedir colocar a chamada. Essa câmera comigo eu vou finalizar. Algum recado, William? Você vai dar endereço, o Taylor também? Algum recado, meu pastor? Não, senhor. Não, lembrando que hoje tem culto, às 19 horas. Vou estar aqui debaixo da bênção apostólica para te Vai abençoar. pegar o que hoje? Hoje eu vou pregar, não vou dar spoiler, não, começar a pregar a crucificação. Parabéns. Mas não vou revelar tudo, não. Parabéns. Vai ser forte demais. Forjados em Deus. Escola bíblica. E eu te faço a pergunta para encerrar, que está em Romanos 8,32. Ora, aquele que não negou o seu único filho, antes o entregou por mim e por você. O entregou por nós. Não nos dará com ele também todas as outras coisas? Se Deus não negou Jesus, cara, ele entregou para te salvar.
Como é que você pode crer que Ele não vai te curar? Como é que você pode crer que Ele não vai restaurar teu casamento? Como é que você pode... Eu atendi um cara esses dias e ele vive uma vida maligna, diabólica, satânica. E tem um caso, ele vive com outro homem, ele diz, eu me sinto nojento, eu queria sair disso, eu não quero. Mas eu acho que Deus me quer assim. Eu não consigo, ninguém consegue me ajudar. Eu digo, rapaz, como você diz nada? Você está invalidando a cruz. A história da humanidade. Você pode dizer que você é um ateu, um espírita, um kardecista. Os livros de história estão escritos AC e DC. Antes de a história da humanidade, o calendário gregoriano, a história do mundo mudou. A minha vida mudou antes de Cristo, depois de Cristo. Se você pega um livro de biologia, um livro de história, um livro de filosofia, um livro até mesmo antigo de medicina, ele está o AC e o DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Até para quem não acredita, não crê, quando for ler um livro de filosofia, as datas marcam antes de Cristo e depois de Cristo. Houve uma mudança. Depois de Cristo, a Terra nunca mais foi a mesma. E aí eu sempre gosto, e eu finalizo agora, Maurício. E quando eu chamo as pessoas, você tem que sair de casa com um propósito de tocar na cruz. E fala isso, se a cruz está vazia, então é porque Ele venceu meus pecados. É porque Ele venceu o pecado. Então, sempre quando eu coloco testemunho aqui, pessoas, tem um testemunho que eu vou pagar almoço de vocês, que eu estou em jejum, se vocês acharem. Lá quando eu estava no outro salão, na Gonçalves Dias 91, que o cara estava com câncer. Ele tinha pagado R$5.000 numa peruca. E ele estava podre de câncer. Eu tinha tanta certeza que ele ia andar, que eu dei a bicuda tão grande na peruca, que a peruca foi parar, acho que lá no 13 de maio, lá no 15 de novembro, lá na Concórdia. A mãe dele falou, eu paguei 5 mil. Eu falei, o cabelo dele vai nascer. E ele estava carregado. E eu olhei para a cruz. E eu falei, não foi um porco, não foi um coelho. O Senhor venceu a morte. O que é esse jovem aqui, meu Deus? E eu encostei o corpo dele do Edson na cruz. Aleluia. Eu falei, devolve os movimentos dele, Jesus. O que é o câncer? O que é o câncer? Quando eu chego perto da cruz vazia, me dá uma ousadia. Aleluia, Jesus. Me dá uma coragem. Oh, meu Deus, como eu te amo, eu não sou digno. E quando eu chorei por aquele menino, encostei o corpo dele, que eu acabei a oração, eu soltei e falei, anda. Ele começou a correr, a mãe dele começou a chorar. Não tem nada. Você sabe que existe uma história que se contém alguns livros apócrifos. E eu acredito nisso. Salvo engano, sim, século III, salvo engano, não, corretamente. Quando a mãe de Constantino se converteu, Helena, tanto que ela começou a demarcar os lugares sagrados onde Cristo havia operado, a cura, o Caná da Galileia, os lugares sagrados. A mãe do imperador. Olha a fé dessa mulher. Ela falou, eu queria Nero maldito, e o templo já havia caído, 70 depois de Cristo. Ela foi a Jerusalém dizendo, eu queria ver a cruz de meu Salvador. Os homens disseram, Helena, é impossível. Eram centenas e centenas de pessoas
todos os que eram inimigos do Império, quem assistiu aquele filme Piratas do Caribe, sabe que as pessoas eram como crucificadas. E elas eram crucificadas lá de fora para colocar medo. Tipo assim, olha lá, vai te meter a besta com Roma pra você ver. É tipo o que o Careca fez com o pessoal aqui, ó. Olha lá, vai lá marchar. Olha lá, vai fazer manifestação. Olha lá o pessoal que tá lá. É pra meter medo mesmo, pânico. Dá pra entender mais ou menos, né? Quem assistiu aquele filme Pirata do Caribe, você quando entrava, você havia aquelas caveiras penduradas. E a pessoa do Hélice, ela ficava ali na cruz para ser comida pelos corvos, pelos urubus. Então, Helena falou, eu queria ver tocar na cruz. Disseram, Helena, é impossível. Tem um vale, muitos dizem ser esse o Geema. Tem duas conotações. Uns dizem no Vale do Cedron, no Vale do Geema. Lá estava aquele monte de cruzes, desde a época do grande Império Romano, que dominava sobre Israel. E disseram, tá aí no meio. E... nem sei se eu falo. Fala. Helena, isso é verdade. Agora, não posso provar a segunda parte da fala. Se o Maurício, você, o William, qualquer pessoa conseguir colocar aí, isso aí, se tem uma coisa que eu concordo, é que os estudos na Igreja Católica são levados muito a sério. E a maioria das coisas o Vaticano descobre, não divulga, na verdade. Mas lá na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, tem essa madeira que eu estou falando para você. Está lá até hoje. Está lá até hoje. Um pedaço da cruz. Você coloca assim, ó. Igreja do Santo Sepulcro. Pedaço da cruz de Jesus. Isso é relatado. Esquece religião, esquece cristianismo. Isso é história. Helena, eu não me recordo o que ela pediu, mas salvo engano, foi um cego, um coxo, um aleijado, e falou, é fácil. Falou assim, Helena, como vai descobrir, pô? como você vai descobrir a cruz de Jesus? É fácil. Ele não levou nossas dores? Sim. Ele não levou nossas enfermidades? Também. Chame os enfermos e manda passar as cruzes. Aleluia. Quando alguém botar a mão na cruz certa, se ele levou, e aconteceu. Exato. E lá até hoje, na Igreja do Santo Sepulcro tem. Então, é para você entender, só para finalizar, aquele finalzinho do Fernandinho. Sim, eu amo a mensagem. Essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem, graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem, até morrer eu a vou levarei. Vamos orar então? Eu não consegui achar aqui. Eu te aconselho. É muito pesado. Eu acho que a maioria de vocês ainda não tem estrutura
Uma mulher até me perguntou para mim assim, vou parar por aqui? Eu queria que vocês colocassem os endereços. Tem o pastor de Cotia, né? Pastor de Vila Velha, Humilha, tá todo mundo aí. Coloca o endereço deles, por favor. Todo mundo. Eu queria que você, se você puder depois, tem um grande amigo meu, o Isaac, acho que ele mudou o nome do canal dele. Veio pra mim, o Isaac está trabalhando para a companhia e a companhia pediu que mudasse o nome do canal. Eu falei para ele não fazer isso, mas ele fez, ok. O Isaac, ele além de ser guia, ele é um professor e ele é professor de arqueologia. Como eu falei com a membro da igreja, eu vou explicar para vocês sobre a Sexta-feira Santa. E é uma mensagem pesada, quero que salva e cria um texto, né? Descobrindo Israel. Isso, o nome do Isaac agora mudou. Mostra aqui, ó. Chama Descobrindo Israel, né? Antigamente é Isaac. Ok. O Isaac, que é um grande guia, um grande amigo e um arqueólogo. Eu acho que o nosso povo ainda não está preparado para ouvir esse tipo de mensagem. Então, em vez de você ouvir mensagem, veja o que a história diz. Lembrando que o Isaac, ele crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Está aí na igreja. E ele faz a narrativa sobre o Santo Sepulcro católico e o Santo Sepulcro lá do irmão João Batista. Com provas arqueológicas, você tire a sua conclusão. Muita coisa mudou para mim depois que eu vi esse documentário.